Qual o valor do lixo em um país que produz milhões de toneladas de resíduos e rejeitos todos os anos? Que caminhos seguem os restos do que não nos serve mais? E como pensar em consumo sustentável diante desse volume de coisas que dispensamos? No programa de hoje, a gente vai conversar sobre resíduos sólidos e iniciativas que dão a eles o valor real que eles têm. O de movimentar a economia e incentivar a produção de alimentos. O Sala de Convidados está começando. Hoje no Brasil, mais de 90% dos resíduos são mandados para aterros sanitários ou para lixões. É preciso que se construam soluções locais. As prefeituras são os principais responsáveis, por organizar a gestão de resíduos. A gente está num município de 140 mil habitantes que gera 100 toneladas dia de resíduos sólidos urbanos. 30% disso nós estamos coletando e transformando em adubo. O uso do composto é escoado de forma muito rápida e hoje nós temos até fila de espera para retirada. Conversando comigo hoje pela internet sobre resíduos sólidos, Alexandre Pessoa, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Marcos José de Abreu, engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas. Alice Silva, integrante do coletivo Roots Ativa e agricultora urbana. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo com a gente a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Alexandre, Marquito, Alice, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje para falar desse tema que há anos merece urgência, né, Alexandre? Eu quero começar com você trazendo uma pergunta fundamental, que é o que são resíduos e rejeitos, o que é lixo, o que a gente entende por lixo, e qual a importância de se tratar deles adequadamente. Bom, eu vou começar com uma máxima. Resíduo é matéria-prima mal utilizada. Isso numa visão ecológica. Mas resíduos sólidos é tudo aquilo que é gerado, não produzido, mas gerado dos processos produtivos, desde a produção, comercialização, distribuição, consumo. Então, nesse momento, é importante pensar o caminho dos resíduos sólidos. Popularmente, é mais conhecido como lixo, mas, tecnicamente, o termo mais adequado é resíduo sólido. Por quê? Porque lixo traz aquela ideia de algo que nós precisamos nos afastar. Mas a solução não é se afastar, é como nós reutilizamos. E quando a gente fala resíduo sólido, é a possibilidade da gente reutilizar isso nos processos. Claro que nem tudo é reutilizável. E aquela fração que não é reutilizável, seja por tecnologias que são muito caras ou porque ainda a logística não permite, é chamado de rejeito. Por isso que eu acho que é importante sempre falar resíduo sólido, entre parênteses lixo, para facilitar o diálogo. Muito boa essa introdução, Alexandre. Alice, eu queria que você falasse um pouquinho do coletivo Roots Ativa e como é que ele atua na questão dos resíduos. Olá, o coletivo Roots Ativa é um coletivo daqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, mais especificamente do aglomerado da Serra, e é um coletivo que tem atuado em diversas frentes, na alimentação e na parte da gestão do resíduo orgânico. A gente tem 2 núcleos na cidade, que é o Núcleo Lixo Zero. A gente tem o Inspiralixo, que é uma marca de minhocários domésticos, e os núcleos são espaços que a gente propõe soluções para o tratamento de resíduos, junto à cooperativa Copersol Leste, que é uma cooperativa do Taquaril. A gente vai ao longo do programa trazendo mais elementos aí do coletivo e também dessa iniciativa, né, que em parceria com políticas públicas com certeza tem uma potência enorme. Marquito, eu queria que você trouxesse para a gente em que medida pensar no lixo é pensar na forma como a gente vive em sociedade. Sim, primeiro, né, eu estou totalmente de acordo com o que o Alexandre colocou. Muitas vezes a gente
não reconhece aquilo que a gente gera de impacto no ambiente diretamente, mas quando a gente olha com atenção e com um olhar, vamos dizer assim, crítico e atencioso ao nosso lixeiro, à nossa cesta de resíduos, a gente percebe o nível de consumo, o nível de ausência de uma indústria que dê conta de transformar esses resíduos em matéria-prima novamente para a indústria, né? Então, isso tudo estabelece um pouco dessa relação que nós temos, né? Em especial com os resíduos orgânicos, eu compreendo que é fundamental reestabelecermos um princípio básico que deu origem ao planeta, que é a degradação da matéria orgânica de forma natural, que se reestabelece enquanto solo, enquanto matéria orgânica do solo, enquanto fixação do carbono no solo, enquanto processos naturais. A gente tem uma repulsa, olha para o resíduo orgânico com nojo, com um olhar de que aquilo é podre, vai apodrecer, muito pelo contrário. Os resíduos orgânicos, restos alimentares, podas, folhas, materiais de roçadas, são materiais naturais que o seu ciclo natural, sua rota natural é recompor novamente o solo através da matéria orgânica do qual os micro-organismos realizam com a degradação e com a quebra daquela matéria orgânica de forma adequada, né? Muito bom. Um ciclo produtivo e sustentável, né? É nele que o que consumimos e dispensamos deve ser incluído para retornar à terra e ganhar vida mais uma vez. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, com dimensões continentais, onde cada pessoa gera em média por dia 1 quilo de lixo. O Brasil produz 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. 30% são recicláveis secos, plástico, papel, papelão, vidros e metais. 50% orgânicos, restos de alimentos, resíduos de jardim, folhas secas e grama cortada. 20% são rejeitos, aquilo que não pode ser tratado ou reaproveitado, como papel higiênico e fraldas descartáveis. Hoje no Brasil, por volta de 75% dos resíduos são enviados para aterros sanitários, né? E 25% ainda são enviados para lixões. Ainda é um problema. A maior parte dos grandes municípios brasileiros já resolveram isso, né? Já tem aterros sanitários, mas os municípios menores ainda têm essa dificuldade. Ainda existem muitos lixões no interior do Brasil, afora, né? Só que hoje no Brasil, mais de 90% dos resíduos são mandados para aterros sanitários ou para lixões. Lúcio conta que menos de 2% dos resíduos orgânicos são compostados e a maior parte ainda é enviada para aterros sanitários ou lixões, uma forma ilegal de dispor resíduos no país. A degradação dele solta um líquido que a gente chama de chorume e esse líquido contamina o solo, contamina o lençol freático e a degradação desses resíduos também atrai roedores, atrai insetos, então é um problema de saúde pública. O relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento revela que o país gasta por volta de 3 bilhões de reais por ano só para mandar para aterros sanitários resíduos orgânicos. Para organizar e regular a forma como o país trata os resíduos, existe uma lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que completou 11 anos. Na prática, apenas os rejeitos deveriam ir para os aterros sanitários, mas pouco avançamos ao longo dos anos. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 10 anos tivemos uma melhora de 3% no descarte adequado do lixo no país. É um problema que precisa do envolvimento de vários atores, né? Precisa do envolvimento grande do poder público, principalmente dos poderes públicos municipais. Os municípios, as prefeituras são os principais responsáveis, né, por organizar a gestão de resíduos no país. Mas falta envolvimento privado também, né? Em Picuí, na Paraíba, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros da capital João Pessoa, a adequação à política nacional tem dado resultados positivos. A prefeitura, para se adequar à política nacional, leva hoje uma parte dos materiais que não são recicláveis ou não são catados ainda para um aterro sanitário a 120 quilômetros do município, que encarece muito
o serviço, mas pelo menos 30% disso nós estamos coletando e transformando em adubo através da fábrica de solos. O projeto Fábrica de Solos da Prefeitura de Picuí tem transformado uma região que sofre com a seca, combatendo a desertificação no semiárido através do centro de compostagem do município. Os resíduos de podas das árvores e de cocos vendidos na cidade são transportados para o campus do Instituto Federal da Paraíba, que fica em Picuí. Tudo é triturado e cada ingrediente é misturado com partes de esterco. Nós estamos no Seridó, numa mesorregião de Seridó, onde está um dos núcleos de desertificação mais acentuados do Brasil. E aí é preciso que se construam soluções locais, o que não é habitual historicamente aqui na região. E passa principalmente pela conservação da matéria orgânica no solo, que vai evitar a erosão, vai melhorar as condições de umidade, vai promover uma verdadeira reestruturação física e química dos solos aqui da região. Esse processo de compostagem demora entre 90 e 120 dias. São pelo menos 9 pontos de coletas na cidade, e esses pontos estão em lanchonetes e bares que trabalham com o coco verde. São aproximadamente 50 toneladas de coco verde que são coletados mensalmente e processados na fábrica de solos. E aproximadamente mais 30 ou 40 toneladas de resíduos de poda urbana, que é coletado e também feito o processo. Em termos de agricultores, hoje nós temos 35 já contemplados, 35 famílias agricultoras já contempladas no município, e temos uma lista de mais de 50 famílias esperando que se produza o material e elas recebam. Um processo sustentável que beneficia agricultores e os moradores, que têm acesso a um alimento mais saudável e nutritivo, preservando o meio ambiente. O prefeito de Frei Martinho e o prefeito de Nova Palmeira já estão organizando os seus centros municipais de compostagem. É sinal de que a prática ela é fácil de ser replicada e se adequa às diferentes realidades dos municípios e é muito bem aceita. Então, isso também nos motiva a fortalecer cada vez mais a ação. Olha, eu fiquei impressionada com esse número, né? 1 quilo de lixo por pessoa, 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos. É muita coisa, né, Marquito? Você faz parte, você participa da Frente Parlamentar de Ambientalistas em Florianópolis. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa questão da vontade política. Até que ponto isso realmente é uma exigência para que se possa colocar em prática no Brasil, né? De forma mais veemente. Muito importante, eu acho que a reportagem apresentou que nós temos um marco legal fundamental, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente não pode abandonar esse marco, porque ele apresenta, inclusive, metas, ações, ele estabelece, inclusive, que os resíduos eles precisam ser classificados como recicláveis, secos, como rejeitos, e, inclusive, orienta para que os resíduos orgânicos sejam, sim, resíduos recicláveis, né? E tem metas, por exemplo, para acabar com os lixões do país e metas para que os aterros sanitários recebam somente os rejeitos, conforme o professor Alexandre colocou. Agora, é fundamental a gente estabelecer algumas outras questões. Aqui em Florianópolis, a gente aprovou a lei que ela proíbe gradativamente o envio dos resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Então, ela obriga para que o município, de forma gradativa, até 2030, apenas envie os rejeitos para o aterro sanitário e não possa receber os resíduos orgânicos, obrigando a fazer a reciclagem através da compostagem, né? E por que isso é importante? Primeiro, porque resíduo orgânico ele é matéria-prima para transformar em adubo e esse adubo servir para a prática da agricultura ecológica, da recuperação de áreas degradadas, né? Segundo, que o resíduo orgânico ele é composto de mais de 80% de água. Então, ele é um resíduo que, quando chega no aterro sanitário, ele é aquele que produz a grande quantidade de chorume, para além das chuvas, né? E o chorume é aquilo que, quando em contato com outros materiais tóxicos, acabam sendo um grande problema de manejo e manutenção do próprio aterro sanitário. E é o que produz os gases que precisam ser monitorados depois. Então, o resíduo orgânico não é um resíduo apto para estar no aterro sanitário, é um resíduo que deve ser transformado em matéria-prima, no caso
no composto orgânico que vai retornar para o solo e fazendo a ciclagem, né, desses nutrientes. Então, as políticas públicas, as legislações são centrais. E os municípios gastam muito dinheiro com esse manejo dos resíduos sólidos. Eu posso garantir para vocês, em Florianópolis é o terceiro principal gasto, a coleta, transporte e destino final dos resíduos. Portanto, a gente sabe que isso pode trazer perspectivas e, ao invés de centralizar esse recurso, pensar em práticas que possam gerar trabalho, emprego e renda e fazer a ciclagem desses resíduos na participação das pessoas e na melhor ecologia de toda a cidade, né? Em vez de ser gasto, se tornar aí um meio de movimentar a economia, né, Alexandre? E o Marquito já trouxe aí a questão do chorume, por exemplo, que qualquer pessoa com menos conhecimento que tenha sabe, né, do quanto que o chorume é prejudicial à saúde. E a questão do lixo ou dos resíduos é uma questão de saúde pública, né? Queria trazer essa perspectiva com você. Não, sem dúvida. Eu acho que tem uma triangulação importante, que é saúde, ambiente e economia. Esse tema, a gente fala muito de intersetorialidade, uma palavra difícil, mas quando a gente trabalha com exemplo, as coisas ficam mais claras. A compostagem, o manejo ecológico agrícola, a agroecologia, o manejo ecológico dos vetores e das pragas, entre aspas, o manejo do solo, eu lembro da Ana Primavesi, que nos ensina que solo é vida. Essas ações, elas mexem com uma economia local, que no meu entendimento isso é futuro, viu? Mas também já é presente. E eu digo isso porque, para desfazer, desmistificar, tem muito agricultor nas cidades. Tem muitos agricultores familiares na área periurbana. E aí a gente tem que discutir até ruralidade. Porque, claro, a gente aprende muito as técnicas, o conhecimento da agricultura com as populações do campo, da floresta e das águas. Agora eu vejo que é uma grande potência nas áreas urbanas, se a gente quer territórios sustentáveis, saudáveis, políticas que fomentem a agricultura urbana e periurbana. O Marquito falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu lembro a emoção que a gente teve quando essa política foi publicada no Diário. Eu estava num congresso da SEMAI, eu lembro como se fosse ontem. E o impacto positivo que ela trouxe, porque ela foi revisando as estaduais, as municipais, porque é o pacto federativo, né? Realmente é um marco regulatório. Agora, qual é o desafio? Tem municípios que ainda não percebeu a potência disso. Tem governos estaduais que ainda não percebeu. Então, a política nacional, ela só vai criar concretude se os planos e os programas estaduais e municipais forem cumpridos. Como é que a população pode perceber isso? Vai no site do município ou do estado, verifica qual foi a última revisão do plano. Se esse plano não foi revisado num tempo razoável, significa que a lei está parada. A lei tem que sair do papel e se transformar numa economia ecológica, circular, solidária. Vamos para a prática, né, Alice? Você tem a experiência da agricultura e também tem uma formação, você participou de uma formação chamada Projeto de Vida Composta. Eu queria trazer aí para a ponta isso que o Marquito falou e que o Alexandre trouxe também, de pensar essa compostagem como algo que gera vida, gera recurso financeiro, gera economia. Traz para a gente a sua experiência um pouquinho. Sim, concordo demais com o que eles falaram. E a compostagem e a agroecologia, né, eu vejo sim como uma ferramenta de transformação social, né? Aqui na aglomerado da Serra, eu tive a oportunidade em 2015 de participar de um projeto, que foi o projeto Vida Composta, e nesse projeto visava a formação de 6 jovens durante 6 meses para gestão de resíduos orgânicos mesmo. E começou aqui na nossa comunidade por uma necessidade que a gente tinha, onde a gente mora é um local bem alto
onde teve ocupação recente e a coleta de resíduo não chegava aqui em cima e as pessoas também não levavam resíduo para as lixeiras. E isso gerou um grande problema, né? Questão de saúde, questão sanitária, né? Questão dos ratos. E aí a gente já trabalhava com compostagem, já tinha espiralixo e viu a necessidade de subir com esse projeto aqui para cima. E deu super certo. As mesmas famílias que jogavam o resíduo de qualquer jeito, hoje são as que cobram a gente se a gente não entrega o baldinho. E também esse projeto se ampliou para a cidade. Que experiência ótima, né? Um ótimo exemplo, Alexandre, do que a gente está falando aqui. Agora, cada vez mais evidente em todos os relatórios científicos que a gente está vendo aí sendo publicados a toda hora, muito fortes, muito contundentes com relação à proteção do meio ambiente, à urgência disso e também com relação às pesquisas que a gente está vendo, que o que a gente consome volta para o nosso corpo, entra no nosso corpo, adoecendo o nosso sistema imune. Então, assim, é cíclico, né? Essa cadeia está bem fechada atualmente. E aí eu acho importante a gente pensar na agricultura como um ciclo real, né? Do resíduo voltar para a terra, para a composição dos nutrientes. Explica para quem está em casa como é que isso, qual a importância disso, como é que isso se dá de fato, né? Quando você utiliza a compostagem, como é que ela impacta na agricultura e no produto final dessa agricultura? Veja, você falou da questão do chorume. O chorume é um líquido que sai de aterros sanitários e até de lixões. A política fala que temos que eliminar e até hoje convivemos com lixões. Agora eu tenho uma compostagem na minha casa. O que sai de líquido? É chorume? Não é. É biofertilizante. Porque eu já estou separando exatamente aquilo que promove saúde para voltar para as plantas. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, veja, nós vivemos uma insegurança hídrica no Brasil e uma insegurança alimentar extrema. Associado a isso, nós temos o problema dos agrotóxicos. Esses temas são centrais para a Fiocruz, por quê? Porque são determinações da saúde. Então, nós temos que mostrar as evidências dos problemas do uso hidrointensivo de água, perdulário, que vai comprometendo, né, essa riqueza natural, esse bem comum, a contaminação dos agrotóxicos. Agora, nós temos que apresentar soluções. Eu acho que a solução, e a gente está avançando muito nas tecnologias sociais, é o fortalecimento das redes de agricultura urbana, de agricultura orgânica, de agroecologia, de agrofloresta. Esse tema não é um tema só de ambientalista, não, viu? Isso é um tema de ambientalista, de sanitarista, de agricultor, de movimento social, de desempregados que precisam ter renda, precisam ter novas possibilidades. Eu acho que, entrando num período pós-pandêmico, ainda estamos na pandemia, mas nós entraremos no período pós-pandêmico, no meu entendimento, a agroecologia, que se utiliza de compostagem, que faz reflorestamento, é gerador de saúde. Então, a saúde precisa ser plantada. Que fala, eu adorei o final dessa fala, né? Não poderia ser melhor, né, Marquito? Eu queria retomar uma fala de Ranieri Ferreira na nossa reportagem, que ele fala da importância das construções locais para promover a reestruturação do solo, né? E você citou que é muito caro para os municípios fazer com que toda essa cadeia aconteça. E aí eu te pergunto, como estruturar as políticas locais para que isso deixe de ser tão caro, né, e que se faça como se propõe várias iniciativas, com que isso gere renda de fato, né? Utilize-se toda uma cadeia social aí. Então, eu queria sugerir primeiro assim que os municípios que estejam nos acompanhando consigam compreender a essência dessa conversa, porque fazer a reciclagem dos resíduos orgânicos vai para além de tratar o resíduo. Ela vai para olhar para o resíduo orgânico como vamos dizer assim, como um insumo que ele precisa e deve voltar para o seu ciclo produtivo. E isso, ele rompe completamente com a lógica de lixões e de aterro.
ele precisa estruturar a sua gestão de resíduos para coletar esse resíduo orgânico de forma separada. Então, eu recomendo que se construam as leis municipais com o embasamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que construam leis que valorizem a fração orgânica dos resíduos. Eu falo isso porque nós já alteramos o marco legal brasileiro. Nós temos uma resolução do CONAMA hoje que reconhece que a compostagem de resíduos sólidos urbanos, quando o resíduo orgânico é separado na fonte, ele é uma atividade de baixo impacto ambiental e de alto interesse social e econômico e ambiental. Então já temos uma resolução. Nós temos também uma mudança na instrução normativa que classifica os compostos orgânicos ou os fertilizantes orgânicos, que valorizou o composto orgânico, fertilizante orgânico produzido com resíduo sólido orgânico urbano, mas quando separado na fonte. Então isso exige que os municípios instalem sistemas de coleta seletiva de resíduos orgânicos, como muito bem a Alice colocou. Nós temos modelos para fazer isso. A gente pode implementar programas de compostagem comunitária e aí trazer trabalho, geração de emprego e renda para as comunidades, como é o projeto que a Alice apresentou, como é o projeto Revolução dos Baldinhos aqui de Florianópolis. Nós podemos ter coleta de valorização dos verdes, das podas, dos resíduos de jardinagem. Não faz sentido nenhum a gente mandar isso embora. A gente tem que ter sistemas que triturem esse material e seja a base de carbono para a compostagem dos resíduos alimentares. Nós podemos ter coletas, rotas gastronômicas, coletando em todos os restaurantes, bares, lanchonetes e de supermercados. A gente tem condições de ter um sistema que conviva e incentivar a compostagem doméstica, que as pessoas participem desse processo, sintam. Eu tenho certeza, assim, a minha experiência pessoal e do trabalho que a gente realiza, quem um dia começa a separar os resíduos orgânicos na sua casa não consegue voltar atrás. Tu não consegue, de novo, colocar uma casca de banana misturada com lixo, com papel, plástico. Mesmo sabendo, né, Marquito? Assim, desculpa te interromper, mas mesmo sabendo que, na maioria das vezes, pelo menos no meu município é assim, o lixo vai se misturar na hora que passar a coleta, né? Infelizmente é isso, né? Mas realmente, uma vez que você começa a fazer essa separação, ela se torna irreversível. Eu preciso fazer um intervalo bem rapidinho e no próximo bloco, 2 iniciativas mostram que é possível, sim, aproveitar o potencial econômico dos resíduos sólidos. A gente volta já, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre resíduos sólidos. Comigo via internet, Alexandre Pessoa, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, Marcos José de Abreu, engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas, Alice Silva, integrante do coletivo Roots Ativa e agricultora urbana. E você que ainda não participou no programa de hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. 2 iniciativas, uma pública e uma privada, fazem do lixo material para compostagem e recurso econômico. Vamos ver. A Terra da Garoa, São Paulo, no contraste da correria, aquela paradinha para fazer a feira. Por aqui, o programa Feira e Jardins Sustentáveis tem utilizado resíduos orgânicos das feiras e também podas de árvores e plantas para a compostagem. Um trabalho que conta com a parceria da população, dos feirantes e dos catadores que fazem a limpeza. O programa começou em 2015 e até 2020, aproximadamente 20 mil toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ir para aterros sanitários. Em 2018, com todos os testes prontos e com a aprovação do órgão ambiental, o programa foi estendido para outras regiões da cidade. O programa ele se concentra em 5 regiões da cidade. Ele está em fase de expansão, mas atualmente nós temos ele na zona oeste da cidade, que é na região da Lapa. Nós temos um pátio na região central da cidade, bem próximo ao Mercadão, aos pontos turísticos, ao centro a região da Sé. Nós temos um na região da Moca, na Zona Leste, e outros 2 mais no extremo da Zona Leste, que é na região de São Mateus
na região de Ermelino, Matarazzo. A ideia do programa era essa adaptação com o ambiente urbano, a compostagem dentro da cidade. Sempre se imaginou nas cidades que você vai começar a produzir composto, e o que a gente vai fazer com isso? Você vai produzir uma montanha de composto, onde é que vai colocar isso? E o que tem se mostrado no projeto, no programa Feira dos Jardins Sustentáveis, é justamente que o uso do composto ele é escoado de forma muito fácil, rápida, e hoje nós temos até fila de espera para retirada, porque a nossa produção não acompanha a demanda que vem sendo levantada. Os 5 pátios conseguem recolher material de mais de 200 feiras e tem capacidade para receber 3.000 toneladas de resíduos por ano. Você tem os agricultores que atuam dentro da cidade de São Paulo e não são poucos. Nós temos um programa que tem esse levantamento dos agricultores da cidade. Você tem o próprio poder público que utiliza na reforma de praças, na jardinagem da cidade. Então, ele é um insumo que antes era comprado, ele passa a ser disponível de forma gratuita, e também a população, porque os pátios eles sempre são abertos, tanto para visitação, para conhecimento e para retirada desse composto pela população, e a população pode ir lá e levar até 2 sacos daqueles de ráfia, isso dá em torno de 20, 30 quilos cada saco por mês, para poder utilizar nas casas, nos jardins, na horta. E também é uma forma disso de você divulgar o trabalho da compostagem, você divulgar a importância de se reciclar também o resíduo orgânico e difundir o programa na cidade, porque você estimula, na verdade, que as pessoas utilizem composto. Um outro exemplo positivo também vem do estado de São Paulo, de Botucatu. 4 amigos que já faziam compostagem se uniram e assim nasceu a empresa Ciclo Limpo. As pessoas fazem uma assinatura do serviço para destinar adequadamente seu resíduo orgânico. As coletas são feitas periodicamente. No ato da coleta, a gente pesa esse saco de resíduo orgânico porque na compostagem é importante saber a quantidade de resíduo que está entrando, mas nessa pesagem que a gente faz a cada ponto de coleta, a gente entendeu que era importante devolver essa informação para o cliente. Então, essa pesagem que a gente faz a cada coleta, isso gera um relatório mensal por cliente, especificamente por residência ou por estabelecimento comercial, em que a gente informa a pessoa quanto que a gente coletou em cada dia de coleta, quanto que a gente coletou naquele mês, quanto que a gente coletou já desde o início, quando a pessoa entrou para o Ciclo Limpo, e quanto que isso gerou de composto orgânico e deixou de emitir em gases de efeito estufa. Um trabalho que mostra o potencial e a riqueza de uma economia limpa, sustentável e circular, que pode ser expandida e gerar muitos frutos. A gente está no interior de São Paulo, município de 140 mil habitantes, que gera uma média de 100 toneladas dia de resíduos sólidos urbanos. Isso significa que Botucatu gera, por dia, 50 toneladas só de resíduo orgânico, que é o nosso filão do mercado, né? Não temos nenhuma outra iniciativa aqui de prestação de serviço de coleta e compostagem, só a gente. E a gente hoje está coletando, em média, 10 toneladas mês. Então, você imagina a diferença. O Botucatu gera 50 toneladas dia de resíduo orgânico. O Ciclo Limpo trata 10 toneladas mês. Ou seja, existe um potencial enorme, né? A gente tem hoje pouco mais de 200 pontos de coleta na cidade, sendo que a cidade oferece aí 45 mil pontos de coleta entre residências e estabelecimentos comerciais. Alexandre, eu acho que é interessante nessa matéria que a gente consegue trazer a iniciativa pública e a iniciativa privada, as duas com realização, com sucesso, né? Você fez um artigo a respeito dos garis, e aí vamos incluir aí também os catadores, e que eu acho que nesse artigo você, até sugiro quem estiver em casa, tiver interesse em procurar o seu artigo, o nome dele é Garis, Trabalhadores da Saúde, né? Muito interessante. E você coloca a importância desse profissional, desse trabalhador, dessa figura como agente, no final das contas, para que tudo isso que a gente está vendo aconteça, né? Traz para a gente um pouco dessa descrição que você faz e a importância dessas duas figuras, né? O catador e o gari. Deixa eu te falar, essa matéria nós publicamos numa greve forte que teve em 2014 dos garis aqui no Rio de Janeiro. Ela durou 8 dias
Alice, Marquito, todo mundo que está nos assistindo, em pleno carnaval. Por questões salariais, condições de trabalho, foi uma greve vitoriosa. Mas aí, quando acabou a greve, eu pensei assim, gente, a gente precisa aproveitar para fazer uma discussão do que é esse processo de trabalho. E esse entendimento não é só meu, não, é um entendimento já antigo dos sanitaristas do Brasil, de parte deles. O gari, no meu entendimento, é um trabalhador da saúde ambiental. Por que isso? Primeiro que ele está nos territórios todos os dias. As pessoas conhecem. Eles estão fazendo o manejo dos nossos resíduos. Então, o primeiro debate é a necessidade do reconhecimento da importância desses trabalhadores. Determinados senadores, se ficar uma semana sem trabalhar, a gente nem sente falta. Mas se o gari ficar uma semana, colapsa. Eu estou falando isso porque tem uma dimensão do saneamento ambiental que está no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade não fala saneamento básico, fala saneamento ambiental. E que nós precisamos compreender que o manejo dos resíduos sólidos é uma ação de saneamento? Mas também é de alimentação saudável, também é do manejo de vetores e pragas, que é um tema que relaciona muito imbricado saneamento e saúde. Porque se não for dessa forma, não vamos resolver. E eu acho que aí a combinação, a parceria, o Marquito falou da revolução dos baldinhos, vai na internet para vocês verem. Ali mostra a integração de universidades públicas, como a Federal de Santa Catarina, com ONGs, o CEPAGRO, por exemplo, movimentos sociais, que sabe o que eles fazem? Que, para mim, é fundamental para a saúde, organiza a comunidade. Se nós não organizamos a comunidade, nós não enfrentamos a pobreza, nós não enfrentamos doenças, e, na verdade, a gente fortalece essas redes sociais na promoção da vida. Agora, tem uma escala domiciliar, que várias pessoas trabalham, fazem manejo de plantas, isso faz bem para a saúde, gente. Tempos de pandemia emocional, psicológico, entende? Tem pessoas que precisam mexer na terra. É o que eu chamo da pedagogia da terra. Isso é uma escala domiciliar. Tem uma escala comunitária, que é isso que o Marquito e a Alice estão destacando. São potências geradoras de renda, de organização e de saúde. E tem escala pública. Não podemos esquecer dos nossos garis, dos nossos trabalhadores da saúde ambiental. Câmbio. Muito importante. Alice, como é que você vê a participação, a presença dos catadores e dos garis nessas iniciativas em loco ali, essas iniciativas locais? Qual é o apoio, qual é a importância deles para essas iniciativas? Eu vejo, assim, de total importância, né? Igual o Alexandre falou, né? São agentes aí de total importância na sociedade e que muitas das vezes não são valorizados, né? O quanto que, às vezes, os catadores, principalmente, são vistos à margem, né? As pessoas, às vezes, nem enxergam, são invisibilizados. É uma pessoa que as pessoas não querem estar perto, às vezes acham que são moradores de rua, mas não são. Contribuem muito com a nossa sociedade, com a nossa saúde. E hoje, no Núcleo Lixo Zero, que é um projeto que eu faço parte também, no Santa Teresa, a gente reverte essa lógica, né? Lá, as pessoas que levam seu próprio resíduo não tem essa lógica de um catador carregar nas costas o resíduo de 1000 pessoas. Então, a gente traz bastante essa valorização mesmo dos catadores, esses agentes que são super importantes. Fazer um trabalho importante e bonito. E olha, você que está em casa já pode encaminhar ainda pode encaminhar a sua manifestação aqui para a gente. A gente tem algumas participações da audiência e eu vou trazer para vocês. Primeiro, trazer um comentário, na verdade, 2 comentários da Silvia Berlink, de São Paulo, conselheira no CADES de Santo Amaro. Ela mandou para a gente
pelo WhatsApp. Ela diz que a educação ambiental é fundamental para levar conhecimento e mudança de paradigmas em relação aos resíduos sólidos urbanos. É preciso promover uma gestão de resíduos descentralizada e a participação da sociedade civil é fundamental nesses processos. E ela comenta também que ontem tiveram uma reunião com Rafael Golim para mapeamento de lotes para instalação de pátio de compostagem e ecoponto lá no território dela, né? E aí a Valdirene caminhou para a gente pelo WhatsApp uma pergunta que eu acho que também tem a ver com os comentários da Silvia sobre a questão da educação. Eu trago para você, Marquito. Ela pergunta como podemos colocar esses conhecimentos como dentro das disciplinas escolares. Já tem escolas que tratam desse tema. Eu estendo também a pergunta para o Alexandre e para a Alice, tá? Se quiserem comentar. Marquito. Legal, acho essencial essa questão porque... Primeiro, assim, né, eu vou falar a partir de experiências práticas que eu participei. Muitas vezes os programas de compostagem que têm sucesso e aqueles que são de base comunitária ou mesmo institucional, né, realizada pelas prefeituras, elas partem do princípio da participação das pessoas, né, nesse processo. Porque, primeiro, para fazer um programa de compostagem no município, a gente precisa sensibilizar as pessoas. Seja para ela fazer compostagem em casa, seja para ela separar o seu orgânico para encaminhar para uma coleta de orgânicos comunitária ou institucional, realizada pela prefeitura, realizada pela empresa que presta serviço para a prefeitura. Então, a parte de educação ambiental, ela é uma educação ambiental ativa, que a partir do momento que ela começa a realizar, ela vai realizar todos os dias, dali para frente, entende? Então não é uma educação ambiental que ela vai saber sobre as cores para separar o resíduo, sobre questões de mobilização de carbono, sobre a importância das árvores, mas ela vai saber, ela vai compreender a educação ambiental para uma ação prática cotidiana. E isso é muito legal. E depois os desdobramentos que isso traz, como o Alexandre colocou, na promoção da saúde, na produção de alimentos, na relação íntima com a produção de alimentos agroecológicos, não mais com fertilizantes químicos e sintéticos e com agrotóxicos. Então, ela começa a se envolver no mundo, a partir do momento que ela separa os seus resíduos, ela começa a abrir para um mundo sistêmico e da importância da ciclagem, né? E observar que somos todos compostos por esses micro e macronutrientes que estão ali no resíduo de alimento. Agora, isso é fundamental ser aplicado. Nenhum programa de compostagem ou de valorização dos resíduos orgânicos ou de reciclagem dos resíduos orgânicos, ele tem sucesso se não tiver uma boa atividade de educação ambiental prática. E, obviamente, que isso precisa estar não somente na escola, mas no Conselho Local de Saúde, na Associação de Moradores, no trabalho com os movimentos sociais, com a juventude. Então, é fundamental pensar nessa base. Isso é tão barato para os municípios, sabe? Isso é um custo tão baixo e que traz um retorno tão significativo para a população. E muitas vezes os municípios gastam dinheiros e dinheiros com coisas que não trazem retorno nenhum na perspectiva da promoção da saúde, do equilíbrio ambiental, da geração de trabalho, emprego e renda. Eu tenho certeza que essa relação da gestão de resíduos orgânicos, compostagem, com a agricultura urbana, com organização dos territórios, é uma ação que o município investe muito pouco e tem um retorno muito alto, né? Porque as coisas acontecem ali. Ou então a gente tem, muitas vezes, um território com problema de saneamento ambiental e saneamento básico. Nós temos um território com problema de geração de trabalho, emprego e renda, e muitas vezes a solução está ali, colocada por essas coisas cotidianas, que é o resíduo sólido, que é o saneamento, que é a questão da promoção de saúde, da produção de alimentos, né? No momento em que a gente vive com alto custo dos alimentos, né? Então, está aí uma grande solução, associar a educação ambiental a essas ações práticas, e a compostagem, cabe muito bem nesse sentido, né? Alexandre, quer comentar a pergunta da Valdirene? Quer comentar, Alice? Deixa eu passar para a Alice, então já volto para você, Alexandre. Pode falar. Quero comentar essa fala do Marquito, que eu também acho super legal, essa coisa de casar a gestão dos resíduos com a produção de alimentos. Lá no Núcleos Lixo Zero, a gente tem uma horta, e é um espaço assim, bem bacana, que também até quebra essa visão das pessoas de que o lixo é sujo,
de que o resíduo atrai doenças, vetores, e muito pelo contrário, quando a gente casa essas duas atividades, gestão dos resíduos mais agroecologia, a gente cria um espaço bem bacana que as pessoas querem estar ali, né? Eu acho muito legal. Muito bom. Alexandre? Veja, eu, quando comecei a atuar no interior do país, na discussão do saneamento rural, eu, na verdade, pensei que eu fosse dar aula, e lá eu aprendi. Entende? Então, assim, tem um aprendizado da técnica da agricultura. Veja, olha o nome, agriculturas. Isso tem muito significado. Eu prefiro muito mais esse nome do que agronegócio. Aí eu acho que é outra linha. Mas agriculturas, ela tem um conhecimento impressionante. O que é uma agrofloresta? É o que os indígenas fazem na Amazônia, coevolução. A agrofloresta produz água. O modelo hidrointensivo esgota as águas. Está vendo? Tem uma discussão ecológica mais ampla que a gente também não pode perder essa perspectiva. Agora, na escala que nós estamos conversando aqui, eu acho que eu aprendi muito com os movimentos sociais a questão do intercâmbio. Então, vamos ver as experiências que acontecem nos outros territórios. É viável ou não? O que o município fez em relação ao outro? Avançou ou não avançou? As hortas urbanas lá de Teresina se expandindo cada vez mais, Belo Horizonte avançando, Santa Catarina. Eu vou dizer para vocês, agricultura urbana, periurbana, para mim é componente de urbanidade. Já ganhou outra escala. O que precisa é os planos diretores verem o que é óbvio, né? Reconhecer os agricultores, reconhecer essa economia ecológica, essa economia circular. Agora, nós aprendemos muito com esses sujeitos pedagógicos que se reúnem também com a Associação Brasileira de Agroecologia, com a Articulação Nacional de Agroecologia. Eu acho que tem muitas instituições de pesquisa acadêmica que estão desenvolvendo tecnologias sociais. Nós temos compostagem, nós trabalhamos com PNAE, a nossa escola, por exemplo. Então, assim, tem vários protótipos, técnicas que a gente vai aprendendo e, como somos uma instituição de saúde, a gente vai tentando aprimorar nesse diálogo de saberes. Marquito, nessa fala do Alexandre, quando ele fala do agronegócio, porque realmente há uma confrontação aí entre o pensamento que se tem na agroecologia e o agronegócio, é importante se debater isso. Eu queria juntar isso com uma fala do Júlio Pinhel, em que ele fala que é uma prestação de serviço, falando sobre o ciclo limpo, né, que eles conseguem coletar 10 toneladas por mês, que é só 1/5 do total que a região ali produz, ou seja, o potencial econômico disso virar negócio, sim. E um negócio que pode voltar para a natureza de forma sustentável. Né? O que falta para a gente chegar nesse lugar, se a gente já tem uma política nacional, se a gente já tem conhecimento sobre esse tema? Por que a gente não consegue avançar? Olha, primeiro que trago aqui de novo que o aterro sanitário ou a cadeia da coleta de resíduos e destino final, ela é uma cadeia muito pesada, assim, porque é muito dinheiro envolvido. A gente tem que ter essa compreensão, né? O segundo é que, muitas vezes, a nossa legislação também ela tratou de compostagem de resíduo sólido urbano como algo problemático, porque era um composto de lixo misturado, entende? Quando a gente faz essa mudança e essas experiências todas colocadas que são fruto do trabalho da sociedade civil, das organizações comunitárias, com as universidades, com as ONGs, e que vão dando referência falando que é possível fazer uma gestão de resíduos sólidos urbanos a partir da compostagem, com coleta seletiva de orgânico, coletando separadamente orgânico e produzindo um composto de altíssima qualidade, isso muda o paradigma. E nós já temos legislação que mudou esse paradigma. Tanto a resolução do CONAMA, a instrução normativa do MAPA, os órgãos ambientais estaduais têm mudado essa concepção. Então, isso é um passo. O terceiro que eu queria colocar
é do quanto a gente não calcula. E aí que entra um pouco da agricultura agroquímica convencional. A gente não é calculado na balança comercial da produção e exportação de grãos e carnes o quanto que a gente perde de biodiversidade, o quanto que a gente perde de água, o quanto que a gente perde de solo, o quanto que a gente perde de nutrientes. E fazer compostagem é, sim, retomar ao ciclo dos nutrientes e da água aquilo que ia para um aterro sanitário, para um lixão. Então, é altamente complexo e altamente lucrativo do ponto de vista econômico, social e ambiental, porque ele consegue trazer essa concepção. Agora, o que a gente tem que reestabelecer é a importância da matéria orgânica no solo e comparado isso com mudanças de rotas tecnológicas de coleta, transporte e destino final dos resíduos urbanos na perspectiva da ciclagem de nutrientes, né? Muitas indústrias, produtores, especialmente de frutas, a citricultura hoje tem um problema seríssimo com a adubação químico-sintética. Eles estão mudando completamente a sua base para adubação organo-mineral, porque as laranjas estão com uma baixa produtividade, por exemplo, por conta dos solos altamente degradados pela adubação química sintética, que são basicamente sais. Então, eles precisam levar matéria orgânica. Grandes indústrias de composto orgânico com resíduos agroindustriais, hoje tem esse mercado como um mercado importante, porque, senão, a citricultura tem uma baixa enorme para disputar no mercado internacional, por exemplo. Eu coloco isso para dizer que a gente tem perdido muito solo no país, e a gente não tem feito a compensação. Essa compensação poderia estar sendo feita com a compostagem do resíduo sólido orgânico urbano e também com uma visão de tratamento de esgotamento sanitário na perspectiva também da ciclagem dessa matéria orgânica e desses nutrientes, né? E reverter vai ficando cada vez mais difícil. Alice, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você trouxesse para a gente como é que vira essa chave do engajamento. Como é que foi para você a experiência de olhar para essa temática e se engajar, ou se foi uma coisa que foi organicamente acontecendo na sua vida, naturalmente? Deixando uma dica para quem está em casa e quiser realmente se voltar para essa questão. Acho que eu estou sem seu microfone, ó. Precisa habilitar o microfone. Agora sim. Na verdade, eu fui despertada, né, por esse projeto social que teve aqui na minha comunidade, fez grande diferença. E hoje, desses 6 jovens que entraram, ficaram 2, na verdade, renovaram mais alguns, mas desses 2 que ficaram no primeiro projeto, a gente tem plantado essa semente divulgada ainda mais, né? E a agroecologia, para mim, abriu várias portas, né? A partir desse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer vários outros, aprender bem mais, tive a oportunidade de ir até para a Alemanha, e para mim foi, sim, é maravilhoso estar fazendo parte desse movimento. Só tenho a agradecer mesmo. Satisfação por fazer parte da agroecologia e desse movimento da reciclagem e da compostagem, que eu não imaginava que era tão amplo e o tanto que eu venho aprendendo nesse movimento. É muito bom te ouvir comentando sobre isso, dá para ver que você gosta realmente, que você vivencia isso realmente, muito bom. Alexandre, queria ouvir suas considerações finais e também, se possível, dar uma dica para quem vive num centro urbano e a 90, sei lá, nem sei qual é o percentual hoje no Brasil, mas enfim, a maior parte da população hoje está em área urbana, né? E que dica você daria para o engajamento nessa direção? Eu acho que esse programa ajuda as pessoas a ficarem com o olhar mais atento. Eu sou um profissional da vigilância, a vigilância fala muito isso. Ouvir o território, as vozes do território, as experiências. Porque você vai ver que o seu vizinho, que a comunidade do lado, que tem várias experiências nesse país continental. Eu posso terminar com uma frase, um texto? Por favor. Uma frase? Nós estamos diante das mudanças climáticas, né? Quem negar isso seria um negacionismo científico. O Marquito falou aqui da questão do transporte, nós não podemos esquecer isso. A logística do transporte, do modelo convencional de resíduos sólidos, é caríssima e insustentável.
e desemboca em aterros sanitários. Não faz sentido. Agora, diante das mudanças climáticas, vamos ao texto. É bem rápido. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar e imensas plantações. Dar de comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez voltam as glórias efêmeras que, ao som de suas trombetas, nos anunciam grandes desgraças. A autodeterminação começa pela boca. Eduardo Galeano comemora 50 anos do livro Veias Abertas da América Latina. Um abraço. Que coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida para a gente encerrar o programa. O Ciclo Orgânico mandou para a gente, lá de São Bernardo, via WhatsApp, a pergunta de se no Rio de Janeiro existe projeto para coleta de resíduos orgânicos em residências e restaurantes. Sim ou não? Você sabe? Insuficiente, né? Ela é localizada e ela precisa ser expandida. Imagino que o Ciclo Orgânico tem interesse nesse território, então acho que todas as iniciativas serão bem-vindas. Marquito, Alice, Alexandre, muito obrigada por essa conversa que a mim muito esclareceu. Foi muito bom ouvir cada um de vocês, as experiências de vocês, e vamos torcer para que elas se expandam, que elas cheguem a todos os cantos do Brasil e que a gente possa conviver melhor com o nosso resíduo sólido, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Muita compostagem e muita agroecologia. Muita compostagem e muita agroecologia. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, entra no nosso site. Lá você vai encontrar todo o nosso acervo da nossa programação. Eu espero você na próxima semana. Até lá.